Não foi muito também não. Que declara o seguinte, irmãos, depois da interrogação, vai dizer, nós porém temos, nós porém temos, nós porém temos. Agora eu quero que você olhe bem para essa pessoa do seu lado, assim. Aí diga para ela assim, você tem a mente de Cristo? Agora diga para ela, olhando para ela assim, diga, você acha que eu tenho a mente de Cristo? Você já parou para entender isso, irmãos? Né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é sobre isso, sobre ter a mente de Cristo, ter a mentalidade, a mudança. Ter a mente de Cristo, logicamente, vai incluir uma mudança radical e total de mentalidade, de pensamento e de ação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova, eis que as coisas velhas, tudo se fez, tudo quer dizer o quê? Tudo quer dizer o quê? Tudo quer dizer o quê? Tudo é tudo? Tudo é tudo? Você tem convicção disso? Certeza disso? Eita! É. Mana não falou, mas mandou a representante dela. Tudo é tudo, irmãos. Nós, porém, temos a mente de Cristo, mudança total e real de pensamento. Dentro do contexto onde nós estamos inseridos, irmãos, na loucura de mundo que nós vivemos, e o mundo que de 2 anos para cá virou de cabeça para baixo totalmente. E com essa virada, né, infelizmente a igreja de Jesus Cristo na terra, ela virou da mesma forma. E nesses últimos dias, eu tenho lido algumas questões de um livrinho, um livretozinho, muito pequeno, que eu li, né, que fala Homens de Oração. Ele cita algumas dinâmicas de pessoas, de homens que oravam, né? E dentro dessa situação, tanto o Hernandes Dias Lopes como o outro abençoado lá, Ariel, alguma coisa que eu esqueci o nome dele, que é bem complicadozinho de falar, mas eles citaram exemplos de vários homens, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, que eram homens de oração. Jonathan Edwards era um desses homens, tá certo? Charles Spurgeon era outro desses homens. Eu indico que vocês procurem ver a biografia desses homens para você entender um pouco mais dessa dinâmica. Mas uma coisa que eu achei muito interessante desses homens é que eles conviviam no meio de uma sociedade tão pervertida quanto a nossa. Eles estavam no meio de pessoas tão pecadoras como nós estamos. Eles viviam no meio de pensamentos tão loucos, como nós vivemos. Sabe? A diferença é que esses homens tinham algo que muitos de nós, muitos daqueles que frequentam a igreja evangélica nos dias atuais, não têm. E sabe o que é? A mente de Cristo. Nós começamos a perceber isso quando nós vemos quem são os heróis da atualidade. Quem é o seu herói, Erivaldo? Jesus, olha só, que lindo, né? Jesus. Se eu dissesse para você, Beatriz, quem é seu herói, o que você diria? Quem? Justin? Ninguém? Nem Jesus? Não, ninguém é ninguém. Você, Jordan, quem seria seu herói? Todo mundo agora é só Jesus, cara. Interessante demais, né? Quando a gente para rasgar essa questão, sabe? Talvez o de dado seja um outro Jesus, né? Será? Não sei, irmãos. Eu vou pular, sabe? Mas se Cristo realmente é o nosso herói, e se nós paramos e buscamos ter a consciência de que nele nós somos novas criaturas, de que por ele nós somos regenerados, sabe? A nossa capacidade de discernir o certo do errado, ela mudou. Ou melhor, ela deveria ter mudado. Sabe?
Porque é uma questão muito maluca que a gente vê nos dias atuais. Eu estava vendo uma reportagem onde falta, por exemplo, posicionamento de uma mentalidade nova na vida da igreja. Como assim, pastor? Em questões bem interessantes. Eu achei um acontecimento esses dias que eu comecei a pensar assim, caramba, eu preciso ver. E eu gosto muito. E estava vendo uma entrevista de uma cantora, se não me falha a memória, a Bruna Carla, né? E a Bruna Carla questionada sobre uma amizade que ela tinha com uma pessoa que não é evangélica, e ela disse que, ó, nessa situação, se você fosse chamado para cantar lá, ela fez, ó, eu não iria. Não, calma. Eu posso concluir? Meu Deus do céu. Né? Aí vem a dinâmica de uma pergunta e de uma resposta. E ela disse que citou, né? Se fosse, eu fui. E eu disse para a pessoa que eu não posso ir cantar no seu casamento, porque você é meu amigo, mas a sua prática ela é errada. A minha fé, ela condena, a Bíblia condena a sua prática. E agora ela é chamada de extremista. Você já parou para pensar que nós deveríamos ser extremistas? Já parou para pensar nisso? Se a gente verdadeiramente tivéssemos a mente de Cristo, andássemos como Cristo andou, falássemos como Cristo falou, o que nós faríamos de verdade? Nós viraríamos este planeta de pernas para o ar. Por quê, pastor? Porque nós iríamos bater de frente com o pecado. Nós iríamos combater o pecado com armas, com unhas e dentes. Olha, a nossa fé diz assim, a nossa fé, ela professa isso. A Bíblia é o nosso livro de regras e que nós vivemos e baseamos aquilo que nós acreditamos aqui. Acabou-se. Você já parou para analisar a vida de Jesus dentro do contexto judaico? Jesus batendo de frente com os escribas, com os fariseus, batendo de frente com a sociedade a qual ele estava inserido no meio dela. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. Cristo nos chamou para isso, para termos essa mentalidade nova, essa mente renovada, essa mente que pensa diferente do que o mundo lá fora pensa, do que a sociedade sem Jesus pensa. A gente precisa começar a buscar praticar e a vivenciar isso em cada ação nossa, no nosso dia a dia. Preste atenção numa coisa. Quando os mestres da lei, que queriam achar meios para condenar Jesus, e eles encontraram uma mulher pega no ato do adultério, e eles não esperaram ela pensar no ato, eles esperaram ela cometer o ato, para trazer ela para Jesus. E dizer, a lei manda que a gente apedreje, e você manda fazer o quê? Aquela sociedade estava cheia de quê? A lei, e olha, fala de novo. De ódio. A sociedade atual está cheia de quê? Quem não deveria estar assim? Ou quem não deve estar assim? Quem? Quem, irmãos? E como é que a igreja está? Hein? Porque ela não tem a mente de Cristo. Sabe? Quando a gente para pensar nisso, para viver e pensar, sabe? Vivenciar isso. Poxa, como nós devemos viver, pastor? Se Cristo habita verdadeiramente em nós, se Ele habita, se Ele faz morada, tá certo? Porque o Evangelho de João declara que o Verbo se fez carne, né? E o Verbo tabernaculou, Ele habitou no meio dos homens e Ele faz morada no coração dos homens, amém? Você tem certeza que Jesus mora no seu coração? Amém, irmãos? Então, a sua mente lhe levará a um vivenciar totalmente diferente. Paulo escrevendo aos Efésios, abra sua Bíblia aí no capítulo 5, versículos 1 e 2. Porque quando nós temos a mente de Cristo, o padrão de viver é o comportamento de Cristo. Ou melhor, deveria ser Cristo. O foco deveria ser Cristo, não deveria ser
o Homem-Aranha, o Thor, o Homem de Ferro, sabe? Não deveria ser os heróis colocados aí. O padrão deveria ser Cristo. O cristão regenerado, ele precisa ter Cristo como seu padrão de comportamento e atitude. Jesus deve ser o modelo da nossa conduta e nossa forma. Precisamos viver como seus imitadores. Aí Paulo declara em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Se depois, como andai em, como também, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício em cheiro. Você parou para pensar nisso, irmãos? Andar em amor como também Cristo nos amou. Você parou para imaginar o que seria essa conduta? Andar em amor como Cristo. Ser depois imitadores de Cristo. Olhar para Cristo. No meio de uma sociedade tão pervertida, no meio de uma sociedade tão escandalosamente que se destrói, irmãos. Que se desmonta. Onde uma igreja deveria se posicionar, a igreja de Jesus na terra deveria ter essa posição de fazer a diferença, de não se contaminar pelo padrão mundano, não se contaminar por aquilo que o mundo ensina como sendo algo normal, algo natural, mas sendo algo diferenciado em Cristo, pois Cristo sim é o nosso autor e consumador da fé que habita em nós. Cristo declara que habita dentro de nós. Cristo declara que deixou o Espírito para nos lembrar de tudo o que Ele falou. Temos que imitá-lo. Sabe? Caminhar como Ele caminhou, viver como Ele viveu. Como é a sua vida? Qual o seu padrão? A cada dia eu me convenço mais, irmãos, que nós, como igreja, nós nos afastamos cada vez mais e mais de Cristo, porque se nós tivéssemos a paixão que nós temos pelos nossos times de futebol, ou pelo aquilo que as pessoas têm da vida pública, política, sabe, ou qualquer outra dinâmica, suas séries e filmes, preferisse, se essa paixão, se esse amor fosse revertido ou vertido para a dinâmica de Cristo, a sociedade atual, ela seria impactada de uma forma grandiosa. Nós veríamos mais homens e mulheres desejosos de Cristo se arrependendo dos seus pecados. Falaríamos com mais autoridade ainda sobre a existência da condenação eterna do inferno para aqueles que não se arrependem. E as pessoas olhariam para nós com essa mensagem tão radical. Porque hoje é proibido falar sobre o inferno, que se falar sobre o inferno as pessoas ficam chateadas, porque as pessoas vêm para a igreja e elas querem uma mensagenzinha né? Lustradora. Uma mensagenzinha que anime, que lhe deixe alegre, não é? Porque tem que ser uma coisa ilustrada. Tem um inferno, mas se você... Deus não quer você lá, Deus fechou o inferno, mas você não ir para lá, não importa seu pecado. Sabe? E a Bíblia não retrata isso. Todas as pessoas que se achegaram a Cristo, elas tiveram os seus pecados perdoados e a sua vida foi impactada e elas tiveram uma vida transformada. Elas não foram habitar de novo no mesmo pecado. Elas habitavam no meio de uma sociedade pervertida e corrompida, mas com um proceder totalmente diferente. Irmãos, se nós tivéssemos de fato a mente de Cristo, as coisas seriam diferentes. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 26 até o 28. Com a mente de Cristo, o nosso viver é modificado. Pastor, mas as tentações são grandes, mas o apóstolo declara para nós que não sobreveu sobre nós tentações senão humanas. Todas elas são suportáveis. Pastor, eu caí porque a carne é fraca, a Bíblia declara, mas a Bíblia não diz que pecar é vitamina para a carne. Você tem que vencer a carne alimentando o seu espírito. Sabe? Há uma questão muito interessante
e quando a gente tratou sobre a dinâmica de oração um tempo atrás, eu falei muito, e vou morrer falando disso, irmãos. Oração, ela não tem um ritual. Oração não tem as palavras, a oração é diálogo. Tanto que a Bíblia declara que Elias orou e parou de chover. E Elias orou e choveu novamente. E quando você vai encontrar a oração de Elias, você não vai encontrar Elias dizendo, Deus, faça assim. Blá, blá. Vai encontrar Elias falando, se comunicando. Sabe? E se você pegar a biografia do Spurgeon ou do Jonathan Edwards, você vai ser impactado pela maneira como esses homens oravam. Mas, pastor, você não vai encontrar palavras inefáveis. Você vai encontrar pessoas que colocavam diante de Deus, as suas súplicas, as suas dores, os seus medos, os seus temores, sabe? Que Deus, irmãos, Deus ele não está preocupado com uma oração bonita, Ele está preocupado com um coração quebrantado. Ele está preocupado com uma oração verdadeira. Ele está preocupado com pessoas que verdadeiramente queiram e desejem servir a Ele e levar outros, através desse exemplo, a servi-lo da mesma forma. Simples assim. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Vai, vaso. Alô, vaso. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. E por último, versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Pastor, o que isso quer dizer? É que a igreja atual, se você parar e pensar na dinâmica, o que é que você é bonzinho? 50% dos crentes querem. Eles querem servir ou eles querem ser servidos? 50%. Hein? Vocês acham que essa proporção está boa? 50%? Vocês acham que apenas 90% quer servir, então, né? 90% quer servir e 10% quer ser servido. Vixe. Esse povo não lê a Bíblia? Eu acho interessante, irmãos, que às vezes eu sou surpreendido com algumas questões. Essa semana eu tive uma surpresa grata de uma pessoa, né? E um videozinho dessa pessoa assim, olha, você não seja idólatra, tal. E eu olhei assim, mas essa pessoa recebe a adoração de tanta gente. E ela está condenando coisa boa, Senhor. Usa aí. Quem sabe esse vaso não se converta de verdade. Mas sabe, irmão, se nós verdadeiramente tivéssemos a mente de Cristo, a nossa disposição estaria em buscar o serviço e não em ser servido. Senhor? Muitos, não a todos. E aí? Ó, irmão, está saindo do assunto. Vamos lá, irmão. Eu vou abrir um parênteses. Tá certo? Jesus veio para salvar todo mundo ou para salvar muitos? Nem é todo, não são todos. Esse menino está lendo, viu? Esse menino está indo para aquelas doutrinas, ó. Irmãos, preste atenção. Aleluia, né? Ó, você alegrou, Jonathan, agora. Meu Deus do céu. Irmãos, preste atenção. A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, tá certo? Ela é suficiente para todos, amém? Mas eficaz na vida daqueles que vão entregar a Cristo. Vão se entregar a Cristo. Aqueles que vão ser tocados pelo Espírito Santo. É por isso que a Bíblia declara que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Jesus declara para mim e para você que está em casa, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, se nem todo aquele que diz Senhor entrará no céu, quer dizer que não é todo mundo que vai chegar, tá certo? Verdadeiramente existe gente, meu filho, que está...
Agora, quem são, Dado? Quem são? Vocês sabem? Você sabe, Jonathan? Jordan, você que é um rapaz das letras, você sabe? Sem ter vergonha não, rapaz, se expresse. Você sabe, Isaac? Jordan disse que você sabe. Você sabe? Você sabe quem são as pessoas que não vão ter uma resposta, eu vou utilizar uma palavra aí, positiva ao evangelho? Você sabe quem são essas pessoas? Não. Pastor, e aí, já que eu não sei, o que é que eu faço? Você prega para todo mundo. Porque o papel da igreja na terra não é converter as pessoas. O papel na igreja da terra é pregar o evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas e testemunhar com as suas vidas dessa eficácia. Por que isso, pastor? Porque no grande dia ninguém chegará diante de Deus e poderá dizer: eu não ouvi falar a respeito da obra de Jesus. Tá certo? É isso que precisa ser compreendido e entendido. Tá certo, irmãos? Prega o evangelho para todo mundo. E nessa dinâmica de pregar, alguns terão uma resposta positiva, outros não. Mas essa questão é uma questão de quem? De Deus. Aí, saindo totalmente da minha dinâmica aqui, tá certo? Entra a situação e a questão de quê, pastor? De que nós, irmãos, precisamos entender que, por exemplo, Jairo, quando você vai numa loja ou você entra num site de compra, né? Que você é desses rapazes de compras online, né? Você, quando abre lá, você compra a primeira que aparece ou você vai escolher? Vai escolher, né? Se você olha o sapato, você vai pegar o primeiro ou você vai escolher? Vai escolher, né? Interessante. O que brilha mais, né? Jesus é o teste do brilho. Irmãos, se nós, né? Quando a gente vai num supermercado, a gente escolhe, né? Você vai comprar um feijão, você vai olhar lá, você pega o primeiro de cima, você vai tentar ver se acha um pacotezinho de feijão que seja mais limpo. Tudo é escolha, é ou não é? E se você que é pecador tem direito de escolher alguma situação, por que Deus que é santo, santo, santo não teria a mesma dinâmica? Às vezes nós queremos dar para Deus uma atribuição meramente humana e esquecemos que Ele é o soberano de tudo. Ele é quem governa e nós somos governados por Ele. Tá certo, irmãos? Às vezes nós não compreendemos, ou melhor, deixa eu reformular meu pensamento. Às vezes nós queremos atribuir a Deus um tipo de amor que é um amor totalmente errado. Que amor é esse, pastor? Um amor omisso. Que tem gente que diz que ama e está vendo a pessoa se destruir, se acabar, sabe que vai dar errado, mas não diz nada. É o amor da sociedade aí fora. É o amor da sociedade totalmente acabado. O amor de Deus é um amor diferenciado. Tá certo? Diga. Meu Deus do céu. Alguém traz uma cadeira. Deixa eu tomar água. Vai fazer uma pergunta pesada. Qual delas? Não, aí você tem que dizer qual delas. A casada ou a solteira? Eita! Pergunte. Certo. Certo. Isso. Certo. Não é verdade, irmão. Ele tem um poder e ele não convence. Por quê? Porque ele não quer. Ele não quer. Que aquela pessoa não foi escolhida para ser. Não. Não é acepção. É escolha. Tá certo? Vamos.
Deus escolheu os brancos e não os negros, os magros e não os gordos. Né? Sabe? Irmãos, essa dinâmica, presta atenção, é por isso que o tema se torna complexo, me foge daqui do meu pensamento. Por quê? Porque é uma dinâmica da eleição, tá certo? Aqueles a quem Deus predestinou desde o início, tá? Então é uma dinâmica de que Deus sabe a resposta que cada um vai ter e ele vai inclinar o coração de cada um àquela resposta. Ponto. Pastor, e aí, como é que eu fico? Você não fica. Como é que eu vou compreender? Simples, eu tenho uma dinâmica bem simples para dizer. Tem coisas que não são compreensíveis. Tem coisas que são aceitáveis por fé. Cabe a Deus. Um exemplo bem notório disso é que ele escolheu a Jacó e não Esaú. Tá certo? É uma resposta, Ana, que seria muito simplória, no que eu estou lhe dizendo aqui, mas por mais que a gente se aprofunde teologicamente na resposta, tá certo? Ela nunca será suficientemente esclarecedora. Eu passei 4 anos dentro de um seminário com todo tipo de crente que a senhora imaginar, dos mais loucos aos mais centrados. E todo mundo no meio do caminho resolveu parar de brigar, porque a briga ela é muito poderosa, muito séria. Em 100% dos casos, não. Muitas das vezes as pessoas entendem que fulano levantou a mão e aceitou Jesus. Cara, isso eu fico feliz. Mas, pastor, o que é que vai dizer que uma pessoa verdadeiramente foi convertida? É o quê? Isso, mano, muito bem. É o dia a dia. É o tempo. Tá certo? É essa questão que tem que ficar implícita. Não é só o levantar a mão, é o caminhar. Diga. Não, na Bíblia, se não me falha a memória, historicamente, é Finney que vai introduzir. Rapaz, eu sei, não são espetáculos na história. História é bom demais, eu amo história, cara. Sabe? É Finney que vai introduzir a dinâmica do apelo. Biblicamente falando, quando Pedro prega, 3.000 vidas se entregam a Jesus, quem levantou a mão? Ninguém. As pessoas voluntariamente iam até aos apóstolos e declaravam que tinham. Existem igrejas, Ana, certo? De uma dinâmica bem mais tradicional, que eles não fazem o apelo. Isso que nós fazemos, tá certo? Por quê, pastor? Porque eles entendem que se o Espírito Santo tocar no coração da pessoa no final do culto, ela procura um diácono, um presbítero, um pastor e diz: eu quero entregar minha vida a Jesus. Entendi a mensagem, o Espírito Santo falou comigo de uma forma poderosa, tá certo? Então, mas esse chamado, tá? É uma dinâmica que mostra. Em alguns casos, a pessoa, exemplo, né? Aqui, os mais antigos vão se lembrar, tem pessoas que já vieram na igreja e já levantaram a mão 200 milhões de vezes. Isso é uma hipérbole, lógico, tá certo? Mas talvez vocês conheçam alguém aqui que já voltou para Jesus, já se afastou de Jesus, não sei quantas vezes na história da sua vida. Você fica, caramba, aí. Mas por quê? Aí eu entendo que não houve aí uma obra do Espírito na vida da pessoa, tá certo? Pastor, mas quer dizer que se a pessoa não houve uma obra do Espírito na vida da pessoa naquele momento, quer dizer que nunca poderá existir? Aí essa não é uma questão minha. Pode acontecer. Quem sabe do propósito de Deus com a vida de cada um, quem é? É Deus. Eu não posso dizer, por exemplo, que Deus não tem um propósito na vida de Jairo, né? Jairo é um torcedor fanático de um determinado clube aí, não é verdade, Jaqueline? E pesa sobre a vida de Jairo isso. Será que o Espírito tocou de verdade no coração dele? Você acha, Júlia, que tocou? Você acha? Rapaz, até Júlia está com dúvida, Jairo. Sabe? Então,
tirando a brincadeira, é o dia a dia, é a vida, sabe? Que vai realmente nos mostrar que o quanto nós, de verdade e de fato, tivemos uma experiência salvadora com Cristo. Porque, irmãos, preste atenção, a vida em si, tá certo? Saindo da dinâmica dos romances, sejam eles romances de Hollywood, sejam eles aqueles livros de romance que a minha mãe lia um monte quando ela era mais jovem, lá em casa tinha de monte lá. Pronto. Eu disse mais jovem, tá certo? E isso contagiou demais dentro da dinâmica do romantismo do que é o evangelho. A vida, irmãos, preste atenção, e os jovens que estão aqui, entendam, a vida ela é rotineira. Ela é marcada pela rotina, certo? Algumas pessoas trabalham até o sábado, aí folgam no domingo, outras têm uma folga no meio da semana, mas aí no outro dia, pós-folga, o que é que vem? Trabalho. Aí você tem férias, mas no outro dia que as férias acabou, o que é que vem? Aí você tem um boleto para pagar hoje, aí você pagou, mas amanhã o que é que vai vir? Outro. Eita. Por quê? Porque a vida ela é feita de rotinas, ela é rotineira. Tá certo? Então, quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar essas rotinas. A dinâmica, irmãos, que a gente entende é que o que faz a diferença na vida do cristão é que ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. E aí ele encontra no Espírito Santo o renovo, a graça, a paz, para romper com a rotina. Diga, Jairo. Exato. Tem. Bota isso na cabeça. A questão, ela é mais complexa do que isso. Eu conheço uma pessoa, tá certo, que morreu, ele já partiu para a eternidade. Eu não vou citar nomes, tá? Mas quando eu comentar algumas questões, algumas pessoas aqui vão saber quem é. Ele foi, por exemplo, expulso da igreja pelo próprio irmão que era pastor dele na época. Tá certo? Tem um pastor aqui. Pensa que eu sou bobo, tá falando não. Mas tem um pastor aqui na cidade que ele expulsou o irmão e o pai da igreja pela dinâmica do pecado. Eles foram excluídos do rol de membros da igreja pela dinâmica do pecado. E eu conheço alguns pastores que foram convidar, falar da graça para esse rapaz, e ele disse uma coisa, ele disse, olha, baseado num texto bíblico que no momento eu não me lembro, não sei se é Efésios, tá certo? Mas ele diz, olha, é impossível, o texto diz assim, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e retornaram à escuridão, eles sejam novamente iluminados. Então esse cidadão dizia, eu vou voltar para a igreja, por quê? Porque eu estou na parte dos condenados ao inferno. Ele dizia assim. E ele morreu com essa situação. Se ele se arrependeu no leito de morte dele ou não, a dinâmica dele. Algumas pessoas que tomam essa decisão, Jair, pastor, quer dizer então que uma pessoa pode se afastar com esse pensamento e no leito de morte ela pode voltar e ser salva? Está sentado? Pode. Pastor, aí calma. Mas e aí, pastor, qual é a questão? A questão é que na vida do cristão, tá certo? Existem questões da parte de Deus que todo cristão irá desfrutar. Calma, fica com a mãozinha levantada aí. Que todo cristão irá desfrutar. Então o cara passa uma vida toda no tormento, tá certo? No tormento do pecado, no tormento do diabo, sofrendo por uma escolha pessoal dele. Deus não queria, Deus não teria aquilo para ele. Aí é onde os calvinistas ficam doidos com essa questão, porque essa é uma questão bem arminiana, tá certo? E o cara deixa de desfrutar as benesses de Deus em vida. Ele apenas vai alcançar graça da salvação, mas vai sofrer na terra. É uma escolha. É melhor sofrer com Cristo. Eu prefiro sofrer com Cristo. Você quer ir para o céu? Então vem para cá que eu vou ajoelhar e vou orar para você hoje. Diga, Jéssica. Oi? É qual? Colocou aqui já? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro
e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá? Por conta desse versículo, eu conheço uma pessoa que partiu. Ela é complexa, tá certo? Bastante complexa. Então, a gente vai ter que, depois, dedicar um culto inteiro só para ela, para a gente poder trabalhar sobre o assunto e expô-lo da maneira que a Bíblia quer. Chega! Há uma conclusão. Calma, primeiro um rapaz aí de trás. Que ele é soberano, ele é. Não, ele não é salvo. Não. Só para salvação. Ele já escolhe para viver de forma irrepreensível na terra. Eu sabia. Obrigado, Dado. Olha, irmãos, preste atenção. Um se arrependeu. Ele sofreu. Porque, olha, irmão, preste atenção. Preste atenção. Isso. A Bíblia, alguns, por exemplo, da linha bem hiper, vou já lhe dar a oportunidade, Ana. Certo? Os hipercalvinistas, eles declaram que uma vez salvo, salvo para sempre. E, por conta disso, eles têm uma vida devassa, porque acham que aquelas práticas não têm nada a ver, e eles alcançarão a graça da salvação no final. Isso está errado, tá certo? Eu, particularmente, entendo que um ser humano, eu não quero nada com Jesus, vou para o mundo, e lá na frente, confiando que será salvo, porque Deus tinha um projeto de salvação na vida dele. Cara, na realidade, eu vou me colocar como exemplo. Se eu tivesse essa dinâmica na minha vida, e se no final Deus não tiver? E se no final Deus não tiver? Porque o caba está indo numa situação que ele acha, é uma axiologia humana. Ele pensa, ele imagina que lá Deus vai ter uma situação. Eu entendo que por misericórdia, na vida do salvo, o Senhor possa marcar um encontro com ele e salvá-lo. Tá certo? Inclusive, eu já vi algumas questões na vida de umas pessoas que diziam assim, eu já orei tanto por fulano já teve tantas vezes na igreja e saiu, que a minha oração mudou. Aí mudou como assim? Se agora é hora assim, Deus, se é teu, salve e leva. Prepare e leva. Senhor, é teu, se é teu, tem um encontro e não dê tempo de sair de novo. Tá certo? Mas não é uma coisa, não é um tema, não é uma coisa simples de se tratar aqui agora. Tá certo? Mas aí eu vou aprofundar o assunto. Deixa eu terminar essa dinâmica aqui que a gente vai marcar um dia para eu aprofundar o assunto. Obrigado, Dado. Diga, irmã. Suponha. Não, ali é uma declaração de Josué. Diante de um povo. É uma declaração de Josué diante de um povo que estava na dúvida entre escolher a vida com Deus e uma vida de devassidão. E Josué diz, olha, eu não sei vocês, mas Josué tinha convicção daquilo que tinha dentro de casa. Certo? Se vocês não querem a Deus, é um problema de vocês. Porém, eu e a minha casa, que conhecemos, que temos experiência, que não esquecemos de tudo que Deus fez, nós iremos servir ao Senhor. Suponha, você é? Graças a Deus, né? Que ela está supondo certo.
Certo. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Não quer dizer. Não é uma obrigatoriedade. Mas também a senhora não deve desistir. Por exemplo, quem é o pai da teologia da predestinação, Jonathan? Quem? Fale mais alto. Quantos anos a mãe de Calvino orou por ele? 32 anos. 32 anos ela orando pela vida dele. Está entendendo? Então, eu não tenho como dizer quem vai ser, porque isso pertence a Deus. O meu papel, irmãos, é só viver como salvo na terra e viver isso com alegria, tá certo? Tem gente que diz que vive como um salvo e olha, irmãos, eu sou sincero, tem coisas que eu escuto que são as mais malucas, tá, irmãos? Esses dias eu estava vendo agora, faz um mês, que um cidadão estava falando que crente não pode usar, pode ter barba. Diga, José. Diga. Hudson, né? Mas diga aí, Hudson, agradeça dado. Foi dado que começou com as perguntas escatológicas aqui, perguntas teológicas, fugindo do tema. Tá certo, irmãos? Mas eu prometo que eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar, eu gosto, eu vou. Olha, tanto eu vou entrar que eu gostei da dinâmica do que a missionária fez aqui com a psicóloga, que eu vou trazer um pastor amigo meu, presbiteriano, para a gente fazer um debate entre arminianismo e calvinismo. Vou fazer. Vai nada. Ele é bem tranquilo. Vise! Vai ter um shh. Tá certo, irmãos? Mas olha, irmãos, entenda, aprendam uma coisa. Nem Calvino, nem Armínio morreram na cruz por nós. As doutrinas teológicas desses dois homens são doutrinas teológicas, tá certo? São pensamentos que encontram bases bíblicas para defender as suas ideias, ponto. Mas não quer dizer que nenhum deles está acima de Cristo. A gente precisa compreender isso, tá certo, irmãos? Como no caso, por exemplo, a gente tem pessoas aqui dentro da igreja que são calvinistas. Tem pessoas que são arminianas, que nem sabem que são. Tem pessoa que nem sabe que é calvinista e nem arminiano, tá certo? Tem pessoas dentro dessa igreja que são pentecostais. Tem pessoas dentro dessa igreja que são tradicionais, tá certo? E a gente está aqui dando glória a Deus do mesmo jeito. Eu vou para o aí, Dário. A dinâmica é essa. Porque não é pentecostal, não. Aí não. Aí já é exagero. Me ajude, tá certo? Mas a dinâmica maior, irmãos, é que, independente da corrente teológica que você siga, o céu tem que ser o destino final. Tá certo? E aí, só tem uma coisa que de um lado e de outro vai ser a linha. O que é, pastor? É que aqueles que vão morar no céu vivem na terra como cidadão do céu. Tanto calvinista como arminiano vive na terra como cidadão do céu. Se não vive na terra como cidadão do céu, nenhum dos dois teve experiência de salvação com Cristo. Amém? Por isso, nós temos que ter a mente de quem, irmãos? A mente de quem? Tchau! Glória a Deus e aleluia! Tá certo? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Não é a corrente teológica, é a mente, é a prática. Irmãos, irmãos, preste atenção. No cerne da coisa, depende da linha esquerdista que o cara segue. Tá certo? Que se ele for um esquerdista, leninista, marxista, a própria ideia diz que a religião é o ópio do povo. Tá certo? Mas se ele for para uma dinâmica do socialismo, ele vai encontrar questões de cunho social, de cunho de pessoas, de cuidado com pessoas, e ele vai continuar, ele vai estar lá servindo do mesmo jeito. Do socialismo.
Atos dos Apóstolos é o socialismo em prática. Se você ler e pegar as principais doutrinas de nascimento do socialismo, você vai encontrar em Atos. O que é, pastor, que as pessoas faziam? Elas pegavam o que tinham, vendiam, tiravam o que era para elas viver e o restante elas distribuíam com aqueles que não tinham. A questão é essa, irmãos. O que diverge é o marxismo lenista, tá certo? Que vai dizer que a religião é o ópio do povo, e aí por conta disso, no bojo da coisa principal, no âmago da coisa principal, fugiu totalmente, né? Você não vai encontrar, por exemplo, o hiperfeminismo, tá certo? Porque o feminismo puro, na sua pureza, não é isso aí que a gente vê, não. Sabe, a valorização da mulher, tá certo? Não quer dizer que o homem não tem valor para a vida dela. A valorização da mulher vem dela ser valorizada pelo trabalho que ela faz, ou em casa ou fora de casa, mas ela é valorizada por aquilo, ela ser tratada de forma onde ela sinta que o que ela faz tem um valor. Não é essa dinâmica de ir pra rua, rasgar roupa, sabe, não tomar banho, não se depilar, porque, sabe, tem mulher que, não, eu sou feminista, aí levanta o braço e tá lá um monte de cabelo, né? Sabe? Isso tem nada a ver, irmãos. Isso tem nada a ver com feminismo. Tá certo? Tem nada a ver. Jairo. Certo, irmão? Então, entenda bem isso, irmãos. Tá? Mas quando você pega para a essência, e aí é quando a gente vê, irmãos, eu conheci casos de pessoas, presta atenção nisso. Quando a igreja, ela deixa de seguir, aí é a complicação que a gente vê hoje, que muitos crentes se envolvem demais na questão política da coisa e esquecem da questão cristã da coisa, tá certo? Tem muito crente, irmãos, que tá só a misericórdia de Deus. Eu conheço gente que tinha condição de ajudar outras pessoas, mas quando sabe, vamos orar para fulano. Vamos orar para fulano aqui, para Deus prover na vida dele, mas a provisão está na tua mão, infeliz. E tu não é. Eita, não pode falar isso, né? Mas já foi. Sabe? A questão é essa. Então, entenda bem isso, irmãos. E, preste atenção nisso, que eu sempre vou dizer isso. O melhor meio de você não ser ludibriado, de você não ser enganado, é a leitura. Leitura bíblica, tá certo? Tempo de leitura, tempo de dedicação à palavra, tá certo? Leitura de livros que edificam. Eu nunca tinha lido assim, para os irmãos que desejarem depois, né? Eu posso botá-la, vou botar nos grupos, a foto do livro, é um livro pequenininho, fácil de ler, mas eu nunca tinha visto Hernandes Dias Lopes falando, e a linguagem que ele utiliza nesse livro sobre oração é uma coisa que você fica, meu Deus do céu, não parece que é um pastor presbiteriano escrevendo. Simples assim, sabe? Mas a perca da essência, e aí vem você ler bons livros, sabe? Você se manter informado. Quando eu digo, irmão, você quer definir, ter um senso crítico, leia um jornal, assiste um jornal. Mas, meu irmão, se você não assistir, você não vai saber verdadeiramente onde está o erro, onde está o engano, sabe? Se você não começar a buscar, você não vai desenvolver um senso crítico, você não vai ser uma pessoa que tem uma opinião, você vai viver levado pelo que os outros falam. É o que eu digo, vem para o culto, eu estou pregando, você escreve. Você está com dúvida, você chega na sexta-feira aqui, você levanta a mão e pergunta, pastor, isso assim. Aí, não, pastor, eu não concordo com esse pensamento. E eu vou respeitar o seu pensamento. Também posso não concordar com o seu pensamento. Isso é uma boa troca de ideias, de opiniões, você vai crescer com isso. Mas quando você chega, e tem que ser assim, e tem que ser assim, e acabou-se, e tchau. E você fica ali preso acabou-se, irmão. A única situação em que eu me prendo e que eu me detenho com exclusividade, ela é o ponto final, é aqui, acabou-se, tá certo? O ponto final para mim não está no Augusto, não está no Hernandes, sabe? Não está no R6 Pro, não está no Jonathan Edward, sabe? Não está no Charles Finney, não. Não está no John Wesley, não está. O ponto final para mim está aqui,
Quando a Bíblia bota o ponto final, é ponto final. Amém, irmãos? Mas se você não lê Bíblia, se você não busca a edificação, se você não busca crescimento, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. E acabou-se. Amém? Posso voltar? Posso, irmãos? Amém. Se a gente tem a mente de Cristo, a gente vai imitar Cristo, tá certo? Vai fazer o diferencial, a gente vai buscar servir do que ser servido. E ainda mais, Lucas capítulo 6, versículo 28, tá? Para a gente poder terminar, irmãos. Eu quero que você só escreva aí, a menina do Data Show vai colocar aí, vai já menina do Data Show. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso aqui é a mente de Cristo na terra. Você já parou, irmãos? Para ver como a igreja ela saiu dessa dinâmica? Porque abençoar, Jonathan, quem me abençoa é fácil, sim ou não? É. Mas abençoar quem me faz raiva, né? Agora é abençoar de verdade, viu, irmão? Não é assim, eu te abençoo que o Senhor quebra as tuas pernas. Não, viu? Não, isso não é muito benção, não. É essa dinâmica da mentalidade de Cristo, irmãos. Sabe? Que a gente precisa compreender e entender todos os dias da nossa vida. É isso que tem que estar dentro de nós e nos fortalecer na dinâmica correta da coisa. A gente começou falando que na sociedade atual o ódio é apregoado de uma forma terrível. Sim ou não? E o que me dói é que esse ódio que é apregoado, ele é abraçado muitas das vezes por quem? Pela igreja, pelos cristãos. E esse é o grande erro, irmãos. Por isso a gente precisa entender, irmãos, que ter a mente de Cristo, sabe, é essa vivência totalmente diferenciada, essa mudança da coisa de verdade nas nossas vidas. É Cristo como o exemplo máximo para nós. É olhar, está aqui, sabe? É Jesus responderia assim, Jesus agiria assim. O que Jesus ensina? Aí algumas práticas dentro dessa dinâmica, dessa mentalidade nova, que Paulo vai nos exortar a um padrão de vida diferenciado, porque a gente tem Cristo em nós. Eu quero que você abra para a palavra de Deus aí para Efésios, capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 25. Isso norteia a nossa vida. Isso mexe com a maneira como nós deveremos viver. Isso é uma mente nova, irmão. Isso é uma mente renovada a cada amanhecer. Por mais que as situações sejam diferenciadas, sejam complicadas de se vivenciar, de se viver, você pensa assim, caramba, isso aqui é o que eu quero para mim. Porque é assim que Jesus me chama. Assim, Efésios 4, 25 declara, por isso deixai mentir e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, se eu estou com Cristo e eu mentir, o que é que eu tenho que fazer agora? Falar a verdade. Falar a verdade, expressar a verdade. Por quê? Porque eu tenho uma mente nova. Tudo se fez novo em mim. A minha mentalidade é uma mentalidade nova. Tem gente que está tão acostumado com a mentira, mente, que às vezes mente sem nenhuma necessidade de mentir. E olha, hein? A mentira já virou verdade. Não deixou nem eu terminar meu pensamento. Sabe? Já tornou, é um hábito que acabou assim. Mas eu tenho Jesus, mas como? Às vezes alguém diz, pastor, fulano estava conversando com o senhor e disse, não disse não. Mas fez assim, mas disse que não fez. Oxe, mas está mentindo para o senhor. Você pode estar mentindo de besta. Porque era tão simples. Disse, olha, eu fiz, estou arrependido. Estou arrependido. E agora? Agora a gente vai orar. Vamos orar para Deus lhe ajudar a você se libertar desse vício maldito aí que você tenha feito, principalmente o vício da mentira. E vamos buscar no Senhor. Sabe, irmãos? Isso é ter a mente de Cristo. É essa mudança, irmãos. Veja lá fora. Veja a sociedade lá fora. Sem Jesus. É só você olhar, Você abre a janelinha e assim, eita caramba, não é isso que eu quero para mim, não. Jesus veio para combater isso aí. O versículo 28, por favor, aí, jovem. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O que você entende desse versículo?
que você entende desse versículo? Oi? Não, eu quero que você me diga o que você entende desse versículo. Eu quero que você me diga o que você entende desse versículo. Tem outra coisa. Se arrependeu, mas tem outra coisa. Hein? Hein? Sim, mas olha, presta atenção. Vocês estão só... Eu quero que vocês pensem só um pouquinho. Por quê, pastor? Porque isso não está escrito, isso... E se eu olhei para o texto agora e lembrei, pá! Na hora, sim. Essa iluminação é quentinha. O que é que a gente entende desse versículo? Vamos lá. Aquele que furtava não... O que é que a gente entende desse versículo? Certo. Mas tem uma coisa interessante aí. Hein? É o quê, Jéssica? Sim. Mas, ó, irmãos, tá bom, não vou insistir mais, não. Paulo escreveu essa carta para os Efésios, para a igreja que estava em Efésios, amém? Mas se Paulo colocou, aquele que furtava não furte mais, que tipo de gente tinha dentro da igreja? Rogerinho, pá, ainda tem, pastor. Tinha ladrão, irmão. Sabe? Mas presta atenção nisso, ó. A gente coloca na cabeça, a gente é tão... E a culpa é nossa. A culpa é bem nossa. Porque a gente pensa que a igreja, ela é feita para os certos. E na realidade a igreja é feita para os errados. Porque Jesus disse, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. Então quando Paulo dizendo aquele que furtava, ele está exortando. Só, irmão, eu sei que tem gente aí que quando não estava andando com Cristo, era bandido. Mas agora, meu irmão, você que foi bandido, seja uma pessoa de bem. Seja uma pessoa que faz a diferença, faça com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com... E olha a dinâmica do que Paulo está dizendo para quem roubava. Porque Paulo está dizendo, se você roubava, você trabalhe, e trabalhe com um propósito. Paulo não está dizendo, trabalhe, eu vou explodir, eu vou ser o top das galáxias. Uau! Paulo está dizendo, eita, tá vendo, Jair? Te ama, vice. Paulo está dizendo, trabalhe, mude de vida, trabalhe. E o seu propósito, o seu trabalhar, é que você tenha, para que você possa repartir o que você tem com aquele que precisa. A mentalidade do reino é totalmente diferente. E é para trabalhar, irmãos, para fazer o que é bom. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, você trabalha? Agora olhe para ela e diga assim, ó, que tipo de trabalhador você é? Você pode dizer, pastor, eu não trabalho, eu estou em casa. Mas em casa você faz alguma coisa, então exerce um trabalho. Exerce algum trabalho, tá certo? Que tipo de trabalhador você é? Porque Paulo diz assim, ó, faça com as suas mãos o que é bom. Não é faça de qualquer jeito, não é faça de qualquer forma, sabe? Não é faça com raiva, faça o que é bom. Amém? Versículo 29. E aí? Todo mundo junto, 1, 2, 3, já? O que é uma palavra torpe? Será que palavra torpe é só palavrão? Jaqueline, você sabia que você falar mal de Jonathan, dizer que Jonathan é um filho rebelde, é uma palavra torpe? Porque se você não tem coisas boas a dizer a respeito do seu filho, se cale. Você sabia disso? Pastor, mas por quê? Porque se você falar mal de Jonathan, olhe para mim, se você falar mal de Jonathan, isso aqui, promover edificação e graça a quem ouve, isso acontece, Jaqueline? Você dizer, para todo canto que você vai, você dizer, mas que Jonathan é rebelde,
Pronto, é preguiçoso. Pensa no menino preguiçoso. Olha, não me ajude em nada. Que situação? Preste atenção. Eu estou jogando combustível nas coisas hoje. Como é que você sabe que a pessoa é idônea? Vocês estão exagerando, irmão. Vocês hoje estão exagerando demais. Se você não tem coisa boa para falar do seu filho, não diga nada. É o conselho que eu lhe dou. Certo? Calma, Jair. Ah, mas se o filho for... De que é que adianta você dizer para todo mundo que seu filho é um bandido, é um traficante, mas na hora que a polícia chega, você esconde ele? Que a maioria que fala mal, quando os homens chegam, o que é que faz? Então não adianta falar. Qual é a próxima questão? Diga. Denuncie. Aí você acabou, você tem que denunciar, né, Vaz? Aí não é para ficar calado, não. É para denunciar. É cadeia nesse sujeito aí. Para dar um choque. Mãe é sagrado. Mãe é sagrado. Não se trata, olha, irmãos, não se trata mal. A Bíblia não nos ensina a tratar ninguém mal, tá certo? Mas preste atenção, se o que sai da sua boca não vai produzir edificação e graça a quem ouve, o que é que você tem que fazer? O que é que você tem que fazer? Se calar. Sabe? Eu me lembro de certa feita que eu estava aconselhando uma pessoa, isso faz muitos anos. E ela só falava mal do marido, mas falava mal. Quando ela terminou mais de 1 hora de falar mal do marido, eu perguntei, vem cá, mas seu marido não tem uma qualidade? Aí ela começou a expor as qualidades do marido dela. Aí eu perguntei, mas a senhora, isso tudo de mal que a senhora falou, a senhora está dizendo isso aqui só a mim? Não, eu converso com as irmãs, não sei quem, bababá. Digo, mas quantas vezes a senhora expôs as qualidades do seu marido? Ela fez nenhuma. Ninguém nunca perguntou a qualidade dele. Sabe? A grande questão é que as pessoas estão presas numa mentalidade que não é a mentalidade de Cristo. E aí elas são maldizentes e elas produzem só palavras torpes. E elas não produzem edificação na vida daqueles que escutam, tá certo? O que ela está falando. Então a gente precisa tomar cuidado com o que nós falamos. Nós precisamos ter entendimento daquilo que nós falamos. Nós precisamos ter mais da mente de Cristo em nossas vidas. Tá certo, queridos? Então, esse é o ponto. Tá? A gente brinca e tal, mas a gente precisa abrir bem a mente e dizer, peraí, o que eu estou falando, o que está produzindo. Você já pensou? Vou aqui pegar uma dinâmica. Quantas vezes você vai ver Paulo escrevendo a respeito das pessoas que trataram ele mal? Ou falando? Já parou para pensar nisso? Para refletir sobre isso? Jesus Cristo foi perseguido, mas você não encontra Jesus Cristo falando mal, amaldiçoando quem estava tratando ele mal. Pelo contrário, ele vai dizer, ó, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É essa mentalidade que a gente precisa alimentar na nossa vida. Às vezes a gente está tão cheio, Jacarine, tão assoberbado com as situações da vida que a gente começa só... Obrigado, Jonatas. A jogar o lixo para fora. Pá. E aí, quando a gente vai olhar, a gente só tá... É só lixo. E você já parou para... Aí eu vou colocar mais situações para que você entenda. Tá certo? Quanto tempo as pessoas gastam falando mal? Quanto tempo? Vamos colocar aqui. Aí a maioria das pessoas...
acham que uma mãe ou um pai que tem um filho problemático, quanto tempo esses pais gastam falando mal dos filhos? Quanto tempo? Muito tempo? Vamos colocar que esses pais sejam crentes. Quanto tempo vocês acham que esse pai ou essa mãe passa de joelho orando? Por esse filho ou por essa filha, por essa esposa ou por esse esposo? Será que se equivale? Se colocar na balança, vai ficar assim, Jairo? Para que lado vai pender mais? O lado do bem ou o lado do mal? Então, não está lendo isso aqui. Se qualquer um desejar ou almejar a dinâmica de poder de dizer, porque meu filho é desobediente, quanto tempo você gastou orando? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma atribuição para os crentes, tá, irmãos? Se os crentes gastarem mais tempo orando, apresentando a vida daquela pessoa a Deus, eles vão gastar menos tempo falando a respeito dos defeitos daquela pessoa para outras pessoas. Essa mentalidade, Jairo e Jaqueline e irmãos no demasiado, precisa mudar em nossas vidas. E isso que a gente precisa mudar aqui, ó. Diga, Jonatas. Meu Deus do céu, não. Vou até sentar agora. Eu vou até sentar. Tá falando para a pessoa certa, para a pessoa que resolve. É isso que a gente precisa aprender. É essa mentalidade que a gente precisa aprender. E sabe por que a gente fala tanto, a gente dedica tanto tempo a falar mal? Você sabe por quê? Porque a gente não ocupa a nossa mente com aquilo que a gente deveria ocupar. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E eu vou dizer para vocês uma coisa, viu? Pastor, essa dinâmica, só, irmãos, preste atenção. Não é fácil. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, isso não é fácil não, viu? Olhe para a pessoa. Olha aí, Jair, para a pessoa que está do seu lado, diga, isso aí não é fácil não, viu? Vixe. Pastor, por que você diz isso? Eu vou dizer para vocês, eu tive uma questão com uma pessoa, há uns anos atrás, e eu sempre apregou a perdoar, a não desejar o mal. Eu ensino isso. E eu sou tentado como qualquer um de vocês, amém? Essa tentação não é só sua, não. Né? E esses dias, essa pessoa que eu tive problema, ela foi bater aonde? Hein? Lá em casa. Passou 2 horas sentado lá. E a vontade que eu tinha no início da conversa era fazer o quê? E aí, Jair, qual seria? Hoje eu solto os cachorros. Hoje o bicho pega. Hoje eu vou dizer o que eu queria e o que eu não queria. E na hora, pastor? Na hora eu lembrei. Faça a diferença. Não seja igual. Trate bem. Trate bem, não trate mal. Você não disse que perdoou? Só um minutinho, Jonathan. Você não disse que perdoou? Isso, esse conflito, irmãos, é audível num lugar. Que lugar é esse? Aqui. Você não disse que perdoou? Eu disse. Então pronto, agora é hora de botar em prática. E assim é. E essa luta a gente vai ter, sabe até quando? Até chegar na glória, mano. Bota uma casa. Isso. E lidar com ela.
Lógico, com certeza. Muito bem. Amém, irmãos? Que a gente possa entender isso, irmãos. A dinâmica daquilo que eu quero me propor com os irmãos hoje é mudar isso aqui. Porque se eu mudar isso aqui vai falar coisas diferentes. A gente precisa compreender isso. Não é fácil, porque mais fácil é ser mais do mesmo, tá certo? Do que ser pessoas diferenciadas, pessoas que têm a mente de Cristo de verdade. Tá certo? Amém? Filipenses 4:8 declara o quê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, a nossa mente ela é impactada e transformada quando nós nos dedicamos a pensamentos diferenciados. É por isso que hoje em dia é muito complexo isso, é muito difícil. É. Por quê, irmãos? Vamos lá. A maioria aqui já deve ter assistido alguma série da Netflix. Já? Alguém aqui já deve ter feito uma assinatura de um aplicativo, né? Para ter canais de TV em casa ou comprou um aparelhozinho daquele. Como é que é? TV Box, né? Algum. Ah, eu já tive vários. Eu só não tenho hoje porque, sabe? Porque deu conflito lá com a minha televisão, não tenho mais. Me abusei, sabe? Mas quais são as maiorias das coisas que a gente vê hoje? Diga aí, né? São coisas violentas ou não são? São situações das mais terríveis que você não pode nem imaginar a coisa louca que é. Eu me lembro, irmãos, preste bem atenção, quando o, o MMA surgiu, vocês lembram como é que foi? Você lembra, Jair? O início do MMA, né? Cara, todo mundo achava violento demais. Porque a gente tava acostumado a ver luta de boxe, né? Você acaba com a luvinha, só pode bater da cintura pra cima, tal. Então, quando o MMA surge, os caras batendo com uma proteçãozinha mínima, era de joelho, era de chute, era... Meu irmão, o cara pulava em cima do outro e o negócio era nocautear se o cara tava sem dente ou não. Eu sou muito franco pra dizer pra vocês, eu nunca assisti uma luta de MMA. E olha que se você perguntar pra mim, for dizer, qual é o estilo de filme que o pastor assiste, ela vai dizer, meu amigo, se tiver sangue, e quanto mais melhor, ele gosta. Sabe? Mas essa é a minha maior preocupação com a mente do povo de Deus hoje em dia. Por quê? Porque nós somos bombardeados 24 horas por dia para pensarmos que o errado é o certo e que o certo é o errado. Para acharmos murmuração como algo natural, para acharmos uma pessoa que vive reclamando das coisas como algo natural, para encontrarmos pessoas que só detonam como algo normal. E quando você vai parar assim, caramba, está aqui. Diante de uma sociedade violenta, Cristo disse o quê? Aquele que não tiver pecado, diante do seu último suspiro, Cristo disse para o Pai, perdoai-los, porque eles não sabem o que fazem. Que tipo de mentalidade nós temos, que tipo de mentalidade nós temos transmitido para os nossos filhos? Se nossos filhos, se tivesse hoje uma entrevista, Jaqueline, com o Jonathan Sincerão aí, e ele dissesse assim, fosse perguntado para ele, que tipo de mentalidade a sua mãe lhe ensina? O que ele diria? Olhe para ele. O que ele diria? Jair riu, não sei porquê, depois você pergunta a ele. Né? Minha mãe é calma, tranquila. Júlia também está rindo agora. Minha mãe é calma, tranquila, ou minha mãe é daquelas que pega o cabo de vassoura de ferro e começa a bater até que quebre, só que é de ferro. Sabe? É essa coisa. E aí, ó, irmãos, e preste atenção numa dinâmica bem pesada da coisa.
essa coisa chamada responsabilidade cristã, ela é nossa. Essa mentalidade de Cristo, ela é nossa. Eu não posso olhar para a sociedade sem Jesus, tá certo? Presa nos seus pecados. Porque a sociedade sem Jesus, muitas das pessoas só condenam a dinâmica do homossexualismo, sabe? Só condenam a dinâmica do aborto, mas é uma sociedade que está presa na corrupção, mas é uma sociedade que está presa no adultério, no roubo, na mentira, na idolatria, no engano. E a igreja, ela tem que ter a mente de Cristo para fazer a diferença no meio dessa sociedade. Não achar natural e normal aquilo, irmãos, que não deveria ser nem natural e nem normal. E olhe, preste atenção, porque a gente esquece disso, porque a Bíblia não foi escrita para pessoas perfeitas. A Bíblia não foi escrita para pessoas que habitavam no céu. Quando eu digo, irmãos, vê história, vai ver o que era o centro comercial da cidade de Corinto, que você se abestaia. Como era uma cidade pervertida, corrompida, sabe? Vai ver como é que era a sociedade da cidade de Éfeso, você, meu Deus do céu, e tinha gente crente lá, e é para esse povo que Paulo escreve, pessoas que tinham um tipo de vida que nós lemos aqui, quem roubava não roube mais. Essa mentalidade, irmãos, que deve corroer os nossos corações todos os dias. E eu sou muito franco, eu prefiro tratar de temas e assuntos como esse que são práticos do que tratar de questões e dinâmicas teológicas. Por quê, pastor? Porque a praticidade, para mim, ela é muito mais relevante do que ficar trabalhando e tratando a dinâmica de Calvino e de Arminio. Porque eles mesmos dedicaram mais tempo à praticidade do que às suas próprias teses. Teologia prática, sabe? A vida prática no dia a dia é o diferencial para mim e para você. É essa mentalidade que nós precisamos ter. Quando nós tivermos essa mentalidade, irmãos, nós alcançaremos o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Não é o mundo inteiro sendo salvo, não, mas é alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho eficaz. Que você vai poder dizer assim, olha, você sabe quem sou eu? Sabe? A mulher vai poder ser, eu era a mulher mais faladeira, mais murmuradora, sabe? Mais preguiçosa, mais ranhenta, mais tudo que você imaginar. Mas hoje eu sou uma mulher de Deus. Pergunta para o meu marido quem eu era sem Jesus e quem eu sou com Cristo. Sabe? O cara vai dizer assim, olha, você sabe quem sou eu? Eu sou uma pessoa transformada, porque sem Jesus, meu irmão, sem Jesus eu era um cara ignorante, violento, sabe? Eu era um adúltero, eu era um homem que vivia preso nas drogas, eu era um homem que vivia preso no alcoolismo, sabe? Eu era um murmurador que reclamava, eu recebia os salários, esse salário velho miserável, que não dá para nada, mas olha, eu continuo com o mesmo salário. Mas hoje eu sou um homem diferenciado, eu agradeço a Deus pelo que Ele tem me dado, eu agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, sabe? Eu louvo ao Senhor pela vida que Ele tem dado a mim. Sabe, irmãos? Para você entender o que é mudança de mentalidade, Karl Marx, que é um dos pais, né, do marxismo, do pensamento marxista. Karl Marx atribui a justamente João Calvino o pensamento capitalista. E Calvino não ensinou o pensamento capitalista. Calvino ensinou as pessoas a pensarem diferentes. Calvino pregou a respeito das boas novas de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E sabe quem eram essas pessoas? Jonathan, Jairo, Léo, Rogério. Eles eram mineiros. Eles trabalhavam nas minas de carvão. Meu conselho, dá um Google e procura saber como é que eram as condições de trabalho nas minas de carvão da Europa no período pré-modernismo, como era trabalhar 12, 14 horas enfiado num buraco, sem as mínimas condições salubres de trabalho e sem ter nenhum direito a nada. E aqueles homens saíam das minas e iam das minas direto para os prostíbulos e para os bares. E quando um homem chegou com a mensagem do Evangelho,
para eles. Eles saíram daqueles lugares, eles iam para casa, eles valorizavam as suas famílias. E daqueles homens, saíram homens que se tornaram juízes, advogados, grandes comerciantes. Homens que tiveram a sua mente transformada. Tiveram a mente de Cristo, que alcançou suas vidas. Muitas das vezes a gente está preso, irmãos, numa mentalidade que não é a mentalidade de Cristo. Reclamar é o natural da sociedade aí fora. É o normal da sociedade aí fora. Mas dobrar os joelhos e suplicar a Deus é a mentalidade de Cristo. É ir buscar, como disse bem o Jonatas, naquele que pode resolver. Às vezes, a gente acha que está conversando com pessoas idôneas, Jaqueline. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Às vezes, a gente está falando mal da pessoa errada. E quando essa pessoa errada lá na frente busca uma chance, sabe o que aquela pessoa idônea vai dizer? Eu sei quem tu é, Jonathan. Tua mãe me contou tudo o que tu fazia. E o que é que Jonatas vai deixar de alcançar? Aquela segunda chance. Por isso, eu digo para você, se você não tem algo de bom, só ora, meu irmão. Só ora. Como é que está teu filho? Está nas mãos de Deus. Como é que está tua esposa? Está nas mãos de Deus. Como é que está teu marido? Está nas mãos de Deus. Mas por quê? Porque Deus resolve. Só Ele que pode resolver. Sabe? Uma pessoa idônea, ela vai dizer para você, vamos fazer uma consagração pela vida do seu filho. Vamos passar tempo, vamos dedicar tempo orando, buscando ao Senhor. Outros vai dizer, irmã, só Jesus, né? Só Jesus. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mentalidade. Nossa maneira de pensar vai nos levar a mudar a nossa maneira de agir. A gente tem que olhar o que Cristo tem para nós. Para terminarmos no livro Evangelho, ó, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se conformar com esse mundo, se conformar com o que esse mundo pensa, é deixar de desfrutar o que o Senhor tem para as nossas vidas de verdade. Mude de pensamento, mude de atitude. Não sou coach não, tá? Mas prego aquilo que a palavra de Deus pode fazer na sua vida. Quando você olha para ela, você lê ela, você medita nela e você diz assim, Senhor, eu quero isso aqui na minha vida. Quero isso aqui na minha vida. Já parou para pensar? Quando foi a última vez que você pegou o texto sagrado e disse, Senhor, se o Senhor fez isso aqui na vida de Paulo, o que está impedindo o Senhor de fazer na minha vida? Já parou para pensar nisso? Você tem coragem de falar isso? Às vezes a gente não tem, né? Que aí a resposta de Deus pode ser, você viu do que Paulo abriu mão? Você viu do que Pedro abriu mão? É, Senhor. Então, se você quer, esteja disposto, que acontecerá da mesma forma na sua vida. Está. Está, Kézia. Eu que esqueci de colocar ele aqui em cima. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar as nossas mentes diante da tua presença. Pedir ao Senhor que o Senhor esteja agindo na nossa maneira de pensar, agindo na nossa maneira, Senhor, de colocar as coisas como tem que ser. Que nós possamos a cada dia buscar o renovo, a mudança.